paz de Deus com todos. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. Não sei que hora que vão ver aí esse vídeo. Senti de abrir aqui esse pequeno vídeo aqui, irmão, para nós falar sobre música. A música é a arte de manifestar os diversos afetos das nossas almas mediante o som. Divide-se em três partes, né? Melodia, harmonia e ritmo. A harmonia mexe com a alma, a melodia mexe com o espírito e o ritmo mexe com a carne. O som, meus irmãos, ele se forma no ar. E estou fazendo esse vídeo aqui que uma seguidora pediu para a gente fazer um vídeo falando desse assunto. Por que o crente, o cristão, não pode ouvir músicas mundanas, músicas seculares? As músicas seculares, né, as músicas mundanas, elas trazem um sentido oculto. Por trás da música, do ritmo, se esconde muito ocultismo. E a música não foi criada para dar prazer ao ser humano. Não, a música foi criada ou para adoração ao céu, a Deus, ou adoração ao diabo. Nós sabemos que o Lúcifer, né, Satanás, a antiga serpente, ele foi um regente de uma orquestra. Fala a palavra de Deus que ele tinha música, ele tinha a batuta da música na mão, ele tinha o domínio da música. E quando ele foi expulso do céu, caiu sobre a terra, ele trouxe com ele esse dom, né? E como ele deixou de ser adorador a Deus, então ele criou músicas para que o povo ocultamente adorassem a ele, né? Tem pontos bíblicos, irmãos, que mostram isso. Isaías capítulo 14, versículo 11, né? O diabo caiu e levou com ele o poder da música. Deus não tirou dele a música. Então aqui na terra ele começou a criar uma canção, um louvor, né? Um ritmo, para que o povo adorasse a ele ocultamente, sem perceber. Está escrito aqui em 14 de Isaías. Vamos ver aqui como é que está escrito aqui. 14 de Isaías, versículo 11 ao versículo 15. Do versículo 11 ao versículo 15 diz assim: já foi derribada no inferno a tua soberba, com o som dos teus alaudes. Os bichinhos debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Versículo 12: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitasse as nações. Versículo 13: e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Glória a Deus. Isso aqui está escrito em Isaías capítulo 14, versículo 11 ao 15.
Quando fala aqui, irmão, ó estrela da manhã, é como se pronuncia em alguns outros livros, em alguns outros capítulos, versículo que diz que o adversário ele era um anjo de luz, mas ele se corrompeu, né? Ele teve engano nos seus pesos, nas suas medidas e nas suas balanças. Por causa da sua formosura e beleza, ele se exaltou e quis ser maior do que o Altíssimo. E por isso ele foi expulso do céu. Era a estrela da manhã. Se corrompeu e, contudo, ele está sendo condenado ao inferno. E ele não quer ir só, irmão. Ele não quer ir só. Ele quer arrastar com ele muitos. E ele vai conseguir. Porque nem todos, irmão, têm um desejo de conhecer a Deus de perto, de conhecer o mais profundo de Deus. E a música, pelos ritmos, né? As harmonias. O adversário tem enganado muitas almas na terra. Muitas almas. Quando Deus ele criou uma orquestra, irmãos, lá no céu, era para que essa orquestra louvasse unicamente a Deus. Mas quando Lúcifer se corrompeu, ele criou uma orquestra para louvar a ele, ao diabo, né? Então o louvor ou é direcionado a Deus ou direcionado ao diabo. Não dá para correr. Por isso que o cristão, ele não pode se apegar a toda música. Ele tem que analisar a letra, tem que analisar os toques, né? A melodia, a harmonia e o ritmo. Tem que ver. Porque o mundo espiritual atrás da música, irmãos, ou ele é de adoração ou de ocultismo. A música ela não foi feita para trazer prazer ao ser humano. Não. A música ela foi criada para gerar prazer a Deus, louvor. Ele habita no meio dos louvores. Os louvores que é direcionado para ele. Algumas pessoas falam dessa maneira, mas é só uma música, Não, irmãos, você é um altar, e você sendo um altar, irmão, você tem que ser usado para adoração a Deus. Ou você é um altar para Deus, ou você é um altar para o diabo. Você é um altar. Se você ouve músicas que não são para Deus e ouve outro tipo de música, então você está sendo um altar para o adversário, não tem para onde correr. Você está louvando a Deus ou você está louvando a deuses estranhos. Não tem para onde correr, irmãos. Não tem para onde fugir do sentimento de Deus. Estão invocando outros espíritos se estiver adorando se estiver cantando outro tipo de louvores, acompanhando ritmos que inflamam os desejos carnais, que trazem o sentimento de tristezas, o sentimento de solidão, sentimentos de depressão, né? Se você é templo, de Deus, você não permite outra adoração dentro de você. Falamos agora há pouco. A música ou é para adorar a Deus, ou no ocultismo adorar Satanás. Se você é templo
de Deus, você não permite outra adoração dentro de você, porque não agradaremos a dois deuses. Ou você louva a Deus, ou você louva a Satanás. Não dá para correr. A música não existe para dar prazer ao homem, e sim para dar prazer a Deus, porque Deus habita no meio dos louvores. Quando se ouve uma música secular ou uma música mundana, desperta os desejos da carne, do espírito mundano, né? Vem o desejo de bebedeira, o desejo de chorar de tristezas. Sentimos-se arrasados, né? Com depressão. E gera até desejo de nos matarmos. Isso são o que as músicas dentro do ocultismo cria, através do ritmo, despertando desejos que matam a alma, mata o espírito e também o corpo. Entrega ele à destruição, ao inferno, à condenação. Quando se louva unicamente a Deus, nós sentimos o desejo de chorar de alegria. Nós não sentimos desejo de beber bebida para se embriagar, para sair do sentido normal de um ser humano. Não sentimos desejo de nos matar e nem tampouco depressões. Toda música ou louvor, entre aspas, que desperta sentimentos de tristeza, de depressão, de angústia, irmãos, não vem da parte de Deus. Não vem para alimentar a alma e nem vem para alimentar o espírito. Ela vem para sufocar a carne, atrás de um ocultismo, levando o homem à condenação. Por quê? Porque ele está voltando as costas para Deus e está adorando ao diabo. Quando se louva unicamente a Deus, não sente esses desejos de tristeza, de depressão. Em Isaías 14:11, nós já lemos aqui agora, fala que o diabo foi um músico. Ele foi músico. Ele foi expulso lá do céu e aqui embaixo ele trouxe com ele a música. E aqui ele criou ritmos para poder o homem na carne se curvasse diante dele. Deus deixou o diabo trazer com ele a sua música e a sua orquestra também. Ele arrastou a terça parte dos anjos do céu. Está escrito lá em Ezequiel, versículo 28, capítulo 28, versículo 14. Vamos ver aqui. Ezequiel 28, versículo 14. Nós vamos ler do 13. Diz assim, ó. Vamos ler do 12. Do 12 ao 15. Nós vamos ler do 12 ao 15. Capítulo 28 de Ezequiel, do 12 ao 15. Diz assim, ó. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, o que eu falei lá no princípio do vídeo, cheio de sabedoria e perfeição e formosura. Era um anjo de luz, né? Antes dele cair, ele era a estrela da manhã, antes de cair, né? Versículo 13. Estava no Éden, jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era a sua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbunclo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram
preparados. Versículo 14. Tu eras um querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras alfogueadas, andavas. Versículo 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Glória a Deus. Ou seja, o Senhor o criou, colocou à frente dos anjos e entregou na sua mão uma orquestra, a música. E no que ele se rebelou, Deus o expulsou do céu por Miguel, e ele trouxe com ele até essa parte. Ele trouxe uma orquestra para a terra. E aqui, se disfarçando de adoração, ele entrou no meio do povo que se diz ser povo de Deus, usando no ocultismo por trás da música, e está puxando uma multidão para o adorar. Adorar Lúcifer. Por trás de um ocultismo, por trás de letras, por trás de palavras bonitas, até tiradas da Bíblia, mas usando de um ritmo. O povo pensa que estão adorando a Deus e estão adorando a Satanás. Estão adorando a Satanás. E por isso muitos estão sendo enganados. Porque se você ouve uma música, irmão, uma harmonia, uma música com harmonia, e você sente paz, da mesma maneira, o adversário ele pode criar uma música usando de letras das Sagradas Escrituras e por trás dela um ritmo oculto que lhe põe prostrado diante ele, diante o adversário. Porque a música, ela se forma no ar, no ambiente. Tem alguns crentes que acham isso muito misticismo, né? Religiosidade, eles dizem, né? Quer ser crente demais e ver o diabo em tudo. Não, irmãos. A palavra de Deus manda que nós sejamos um povo zeloso e de boas obras. E dentro desse zelo ele manda que nós vigiem. E, na verdade, irmãos, a maior força que está em volta de nós, que nós estamos dentro dela, é a vida, é o ar, é o ambiente, é o que está oculto, é o que é invisível, é o que é invisível. Então a música ela se forma no ar. E se dentro de um ambiente você canta louvores para Deus, não alimentando a tua carne, não alimentando o teu ego, não alimentando o teu sentimento, não trazendo prazer para si mesmo, porque a música não foi feita para trazer prazer para homem, não. Então se você vigia e ouça esses louvores unicamente, irmão, para expressar para Deus a tua adoração, a tua vocação para Ele, então Deus mandará a resposta para a tua alma de firmeza, porque Ele habita no meio dos louvores. Quando você louva para Deus com sabedoria, não alimentando o teu ego, o teu sentimento, o teu ser humano, mas a tua alma e o espírito de adoração que Deus te deu, então você vai receber retorno, fortalecendo a tua alma, te blindando contra o adversário que opera no ar, ocultamente. Nós estamos na terra, irmão, e a terra jaz no maligno.
E na terra, o diabo passa inspiração para os seus. Nós estamos na terra e a terra jaz no maligno. E aqui na terra é o trono do diabo, viu? O Senhor entregou esse reino aqui na mão dele. E aqui ele passa inspiração para os seus, para os que não buscam diligência nem sabedoria nas Sagradas Escrituras. E sem perceber animam a carne, sentem uma emoção e se confundem com a presença de Deus. Emoção é uma coisa e presença de Deus é outra. Dá para se discernir. Quem tem o Espírito Santo de Deus, tudo discerne e de ninguém é discernido. Dá para se discernir o que é emoção e o que é visitação de Deus. Então, pregador, fala para mim o que é emoção. Emoção é quando você canta algo que levanta o teu ser, que levanta o teu sentimento humano, que traz prazer para ti, que traz honra para ti, humanamente falando. Quando você sente a tua carne se arrepiar, os teus olhos lacrimejar, ouvindo alguma música, algum louvor que levanta o teu sentimento como homem, que te aponta uma exaltação, uma honra que vai e desce a tua carne, então isso é emoção, não é presença de Deus. Esse arrepio que você sente nesse momento, ouvindo essas coisas que levantam o teu sentimento carnal, não é presença de Deus. É uma emoção. E o que é que traz presença de Deus? O que é a presença de Deus? Quando você se arrepia e quando você chora ouvindo o louvor. É quando aquela canção, aquela música, aquelas letras, aquela harmonia, ela expressa o amor de Deus e o vitupério do seu filho, o único filho que ele entregou para nós aqui nessa terra, como um cordeiro imaculado, para perdoar todos os nossos pecados. Aí quando você ouça alguma canção, alguma música, um louvor que expressa sentimentos a Deus e a Jesus Cristo unicamente, trazendo você a meditar no sofrimento do Filho, na misericórdia e compaixão do Pai, que é Deus. Que por ter expulsado Satanás à terra e dado a terra para ele como um trono, e ter deixado ele trazer consigo a música, os louvores, os alaudes, né, como nós lemos aqui agora, arrastou a terça parte, a orquestra divina. Quando o louvor expressa, aponta nós para esse Deus que por grande misericórdia mandou o seu único filho a morrer numa cruz, a ser blasfemado aqui nessa terra, se entregar no madeiro de cruz, nos preparando e nos ensinando num corpo carnal e depois de ressuscitado no espiritual, a vencermos o diabo. Quando nós ouvimos esses louvores, irmão, expressando a misericórdia do Pai e o amor do Filho, a paixão do Filho que teve por nós, sofreu, porque paixão é sofrimento. Ele primeiro passou por uma paixão, sofrimento por uma nação que estava perdida, que estava entregue na mão do diabo.
enganada pelo caminho do ocultismo, pelo caminho do louvor, pelo caminho da adoração. Ele enganou a muitos e até hoje vem enganando. Quando você consegue enxergar essa misericórdia do Pai e essa paixão que Cristo sofreu por mim, por você e por nós, e você chora e você se arrepia, então isso é a presença de Deus humano. Emoção é o que levanta o teu sentimento humano, o que traz prazer para a tua vida humana aqui na terra. Isso é emoção. Mas o que traz um arrepio e nossos olhos lacrimejam, né? Focando os nossos olhos espirituais para Deus o Pai e para Cristo o Filho, então isso é presença de Deus. Nós estamos na terra e a terra jaz no maligno, o mundo jaz no maligno. E aqui na terra o diabo passa inspiração para os seus. A melodia pode ser bonita, mas existe um código. Existe um código maligno, espiritual, por trás da melodia que o adversário cria. Ele cria um código. É como eu fiz um pouco de um vídeo e foi até derrubado. Um ex-baterista que hoje é evangélico, ele contando que se uma batida numa bateria, num rock, se ele sincar, se ele ficar naquela batida constantemente, é o código, né? A melodia pode ser bonita, mas por trás ela traz um código espiritual. Se ele segurar naquela pancada, vai gerar um código que vai despertar um espírito contrário, que bem sigiloso ele vai criar um sentimento na alma do homem, pelo caminho da carne a pecar, por esse código maligno que existe na melodia, criada por Satanás. Não é a letra das músicas que ministra. Não é a letra da música que ministra. É a combinação melódica, é o que eu falei agora. Há um código na melodia, o adversário cria um código, uma senha. E quando ele disfarça uma melodia, ele coloca aquele código dele no meio ali, aquele código ali no meio, aquela senha, que se ele segurar ela constantemente, ela vai abrir um sentimento maligno no meio daquilo que parece benigno, que parece divino. A letra das músicas que é ministrada, dependendo da combinação melódica, eles usam uma senha. No mundo espiritual, ela vem por inspiração, e inspiração é espírito. O som é criado no ar. Se não vem da inspiração divina, ela vem da inspiração maligna. Não tem para onde correr. A música, ela vai seguir só dois destinos: ou para Deus ou para o diabo. O homem ou ele louva para Deus ou louva para o diabo.
ou essa inspiração espiritual é divina ou é maligna. Quem tem o Espírito de Deus, quem é servo de Deus, ele observa os compositores, observa a letra da música, observa as pancadas, observa se está alimentando alma e espírito ou se está alimentando carne. Tudo isso ele observa. Observa quem compôs a música, como é que ele vive, como é que ele se comporta, se verdadeiramente é um homem de Deus na terra, uma mulher de Deus na terra, ou se não é, porque pelos frutos conhecereis. É muito fácil de conhecer. Qual sua natureza de viver? Ele observa isso. A adoração ou é para Deus ou é para o diabo. Não dá para se enganar. O diabo está na regência corrompida do mundo. O diabo está na regência corrompida do mundo. Ele se corrompeu, desceu até a terra e Deus entregou esse terreno aqui todinho, esse globo da terra na mão dele, para enganar quantos ele achar desligado de Deus. É por isso que o homem tem que batizar e o homem tem que procurar ser amigo de Deus, porque mesmo batizado, se ele não se aproximar de Deus como amigo, irmão, ele vai ser enganado por Satanás. Ele era um anjo de luz, ele era a estrela da manhã, mas ele se corrompeu na multidão dos seus pecados. O céu, por Miguel, empurrou ele para a terra, precipitou ele na terra, Satanás. E com ele trouxe a música e arrastou a terça parte da orquestra. E ele sabe que Deus habita no meio dos louvores. E o que é que ele cria no meio do louvor? Um desvio, numa aparência de louvor, numa aparência de adoração, para que o homem, alegrando o seu ser como carne, que foi entregue à terra, que foi entregue ao diabo, porque do pó nós viemos e para o pó nós voltaremos, e a terra jaz no maligno. Então ele consegue desviar a igreja, o povo de Deus, de adorar a Deus. E fazendo assim, ele consegue zombar de Deus por um tempo, mas não por muito tempo. Não por muito tempo. Não por muito tempo. Está escrito aqui, se eu não me engano, João 18. Deixa eu dar uma olhada aqui. João 18, deixa eu ver aqui. A música ou é adoração, a adoração é a Deus, ou é ocultismo. Por trás da melodia o diabo cria uma senha. E através dessa senha ele desvia o povo de louvar a Deus, por meio de ocultismo. E em João, deixa eu ver aqui, capítulo 18, deixa eu ver se é 18. João, capítulo 18, versículo 19. Glória a Deus. Versículo 19 ao 20 diz assim, ó:
E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei nas sinagogas e nos templos, onde todos os judeus se ajuntam, e nada disse ocultamente. Nada fiz ocultamente. E o que é criado dentro de ocultismo, irmão, é satânico. O que é feito num caminho de ocultismo é satânico. E por meio das melodias, o Satanás cria um código, uma senha. E ocultamente, ele desvia o homem de adorar unicamente a Deus. E ocultamente, sem o ser humano perceber, ele pensa que está adorando a Deus e está adorando o diabo. E quando nós falamos isso aqui, irmãos, do mesmo jeito que o adversário se levantou lá no princípio contra Jesus, ele se levanta contra nós. Por quê? Porque muitas carnes já estão alimentadas. Muitas carnes já estão alimentadas. Já estão dominadas. Irmãos, a gente sabendo que no mundo tem bebidas que trazem dependência, se tornam viciados, tem droga, né? Tudo isso vicia. E quando a pessoa se vicia nessas coisas, para sair eu tenho que passar por um tratamento, ou tem que Deus aparecer na vida dele de verdade para largar o vício do álcool, da droga, da prostituição. Tudo isso é um vício que impregna. E depois de impregnado, só Deus para arrancar, ou um tratamento muito grande através do desejo daquela tal pessoa. Tem que ter desejo, tem que querer. E até hoje, quando nós falamos isso, os que já estão impregnados por essa droga, por esse vício chamado pecado, que é gerado e fortalecido pelo desejo carnal, muitos se tornam inimigos nossos, como fizeram aqui com Jesus, ó. Os homens se impregnaram tanto no pecado mundano, irmãos, e nos desejos mundanos, nas riquezas, nos prazeres mundanos, que quando na Páscoa mandaram escolher entre Jesus de Nazaré, que tinha feito morto ressuscitar, paralíticos andar, cego ver, mas que pregava uma doutrina, essa aqui, ó. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Ele fazia milagres, mas ensinava ao povo uma doutrina, uma obediência, um temor, uma reverência unicamente para Deus. Os sacerdotes interrogavam Jesus, o que fazia milagre, o que dava vista ao cego, o que destapava o ouvido do surdo, o que era o pai dos órfãos, o esposo da viúva. Eles interrogavam, não era nem por causa dos milagres, acerca da doutrina. E Jesus lhe respondia: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei nas sinagogas e nos templos, onde todos os judeus se ajuntam, e nada disse ocultamente. Eles procuraram matar Jesus porque Jesus ensinava uma doutrina, corrigia o povo para sair desse vício, desse pecado, desse sentimento carnal e humano que o adversário cria pelo ritmo,
pela melodia e um código, uma senha oculta. E consegue dominar o ser humano. Disseram, solta Jesus ou solta Barrabás? E o povo alimentado do pecado, viciados, tomado por esse vício, impregnado na carne, de poder, de riqueza, de sabedorias humanas. Barrabás era um ladrão. E alguns outros livros de história contam que Barrabás, ele roubava e dava para os pobres. E o povo se alimentava do que ele dava. Por isso nós temos que ter cuidado, irmão, de quem nós vamos receber. Porque o som, ele se forma no ar. Ou ele é divino, ou ele é maligno. O povo recebia da mão de Barrabás, ele era um ladrão. Barrabás, ele era um ladrão. E roubava e dividia com os pobres. Em alguns livros de história fala. Aí no versículo 39 aqui fala, ó, mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus, tirando onda, viu? Quem era o rei dos judeus? Jesus, né? Aí eles tirando onda aqui disseram, quem vocês querem que nós solte na Páscoa? Porque nós temos costume de soltar um. Soltaremos o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo, este não. Esse rei do judeu aí não. Glória a Deus. Fez cego ver, aleijado andar, surdo ouvir, mudo falar, ressuscitou os mortos. Ensinou uma doutrina. Ele disseram, esse aí não. Esse rei do judeu aí não. Solta ele não. Mas solta Barrabás. E Barrabás era um salteador. Glória a Deus. E até hoje, irmãos, pelo caminho da música, pelo caminho do louvor, usando de uma senha, de um código maligno, o adversário tem entrado nos sentimentos de muito. Sentimentos trazem iras, sentimentos trazem invejas, sentimentos trazem tristeza, sentimentos trazem vingança, etc. e tal. Tudo isso é criado por Satanás, naquele que der brecha, porque hoje nós temos alma, espírito e corpo. E se ele enganou os anjos que não tinham corpo, vale a nós, irmãos, que nós temos um corpo carnal, que foi entregue ao poder do diabo. A terra jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Deus fez o homem do pó da terra para envergonhar o inferno. Da terra que Deus entregou para Satanás, da própria terra ele fez o homem. Daquilo que ele entregou na mão de Satanás, para poder envergonhar a ele, a Satanás. Porque é aquele que carrega nas três naturezas, né? Alma, espírito e carne. Conseguir se firmar
no Espírito de Deus, fortalecendo a sua alma, guiando a sua alma, irmão, vai ser uma grande vergonha para o inferno. Vai ser uma grande vergonha para o inferno. Porque quando procurar esse tal em carne, ele não vai estar mais em carne, mas ele vai estar em alma e espírito diante de Deus. Espírito e não carne. Glória a Deus por isso. Senti de passar essa parte aqui para os irmãos aqui, respondendo o que a serva de Deus pediu para a gente fazer. Então o cristão não pode ouvir músicas mundanas, seculares, irmão, por causa disso. Porque as músicas seculares, mundanas, elas trazem por trás o ocultismo. Através do ritmo, fortalecem a carne, sufoca a alma e o espírito. Deus abençoe a todos, a paz de Deus. Deixa um like, compartilha. E achando que tem algum crescimento aí, algum ensinamento aí, algo de bom nessas palavras, que não vem de mim, esses ensinamentos que vêm daqui, das Sagradas Escrituras, inscreve-se no canal, compartilha com os amigos aí, e até a próxima. Deus abençoe a todos.